Descubra onde investir em 2025. Não importa o ano em que você está assistindo este vídeo, o que importa é que aqui você encontrará os fundamentos essenciais para investir não apenas neste ano, mas também no próximo e ao longo de toda a sua vida. Deixe de lado a ilusão de encontrar o investimento perfeito para o ano X, o melhor para o mês X, ou aquele que supostamente se encaixa melhor no governo de A ou B. Essa abordagem só resultará em uma constante rotação de seus investimentos, e isso é péssimo porque você acaba pagando impostos e taxas. E o pior, não permitindo tempo suficiente para que os juros compostos exerçam seu efeito mágico. Então, vamos começar. Você guardou um dinheiro suado e agora está pronto para fazer esse dinheiro trabalhar para você. Certamente, você já ouviu falar sobre o termo investir, que é simplesmente uma maneira de fazer o seu dinheiro crescer ao longo do tempo. Mas se você está começando agora, pode parecer uma selva cheia de termos estranhos como mercados em alta e baixa, tesouro direto, fundos e investimentos imobiliários, ordens limitadas, ticker, Ibovespa e por aí vai. Mas não se preocupe, investir não é nenhum bicho de 7 cabeças. Neste vídeo, vamos mostrar por que você deve investir, como você vai investir e no que realmente deve investir. Tudo isso, claro, explicando em palavras simples, para que todo mundo possa entender. Além disso, vamos compartilhar algumas dicas básicas para quem está começando, responder as perguntas que geralmente surgem e no final do vídeo, vou até mesmo te dar um exemplo real de como investir na prática. Então, vamos começar. Por que investir? Em termos simples, queremos investir para que o nosso dinheiro não fique parado, mas sim trabalhe para nós. Se você deixar todo o seu dinheiro em uma conta poupança do banco, os juros que ela paga são baixos. Existem opções mais rentáveis no mercado. Investir tem o poder de fazer o seu dinheiro se multiplicar com o tempo, e isso é o que chamamos de juros compostos. Pode parecer complicado no início, mas vou te explicar com um exemplo prático. Imagine que você investe R$1.000 e receba um retorno de 10% no final do primeiro ano, resultando em R$1.100. Agora, no segundo ano, se ganhar 10% sobre R$1.100, você terminará com R$1.210. Se esse padrão continuar por mais 20 anos, mesmo sem investir mais nada, seu dinheiro começará a trabalhar e crescer por conta própria. No final do 20º ano, você terá R$6.727. Apenas investindo R$1.000 e obtendo um retorno anual, o seu dinheiro começa a prosperar graças aos juros compostos. Outra razão para investir parte do seu dinheiro, em vez de deixá-lo parado na conta bancária, está relacionado à inflação. O Banco Central do Brasil é responsável pela política monetária do país e prevê uma inflação entre 3,5% e 3,9% ao ano até 2026. Isso significa que, se o seu dinheiro não estiver crescendo nessa faixa, ele está perdendo valor enquanto fica na conta. O seu poder de compra está diminuindo. Para você entender melhor, olhe esse folheto de supermercado do ano 2000. O quilo do açúcar União custava 69 centavos e o óleo de soja 78 centavos. E o quilo do feijão, R$1,19. Qual é o preço desses produtos hoje? Isso ilustra porque é importante investir. Como eu posso investir? Para quem está começando no mundo dos investimentos, a primeira coisa a entender é que existem diversas formas de investir. Você pode direcionar o seu dinheiro para diferentes áreas. Por exemplo, é possível investir em empresas comprando ações delas. Quanto melhor uma empresa está financeiramente, maior é a probabilidade de ter bom retorno no seu investimento. Outra opção é o investimento em imóveis. Imagine que sua família adquiriu uma casa nos anos 90 por R$100.000 e hoje ela vale R$1 milhão. A diferença de R$900.000 é o que chamamos de valorização imobiliária, que descreve o aumento de valor de um ativo ao longo do tempo. É verdade que todos esses tipos de investimentos têm seus riscos e pode ser um desafio para o iniciante decidir onde colocar o seu dinheiro. Mas fique tranquilo, porque estamos aqui para responder todas as suas dúvidas. Neste vídeo, vamos abordar 3 tipos de investimentos: títulos do Tesouro Direto, mercados imobiliários e mercados de ações. Esses são os investimentos mais comuns, com retornos mais previsíveis ao longo de um período mais longo.
Eu considero um período longo como qualquer coisa acima de 10 anos. Mas, quanto mais tempo você mantiver seus investimentos, melhor. Vou demonstrar isso com um exemplo relacionado ao mercado de ações. Olhe o gráfico do Ibovespa, que é uma carteira teórica composta por 91 das maiores empresas do Brasil que têm suas ações negociadas na Bolsa de Valores. A tendência geral é de crescimento ao longo do tempo. Claro, houve algumas quedas significativas, como em 2008, quando o mercado teve uma grande queda, levando quase 10 anos para se recuperar ao mesmo patamar em 2017. Houve também uma queda em 2020 devido à pandemia, mas, desta vez, a recuperação foi rápida, ocorrendo no mesmo ano. Portanto, em alguns momentos, se você não mantiver seus investimentos tempo suficiente, pode perder dinheiro. Por exemplo, se você comprou em 2008 e vendeu em 2009, teria tido prejuízo ao investir nas ações do Ibovespa. Mas se tivesse mantido por tempo suficiente, veria que em 2018 teria ganhado dinheiro, porque o valor estava maior do que em 2008. De acordo com um levantamento feito pela consultoria economática a pedido da CNN Business, historicamente, o índice Ibovespa tem uma média de retorno de 13,6% ao ano, desde o início do Plano Real em 1994. Isso significa que se você tivesse investido R$ 1.000 do seu dinheiro em 1994 nesse índice, hoje valeria R$ 40.361. Ajustado pela inflação, R$ 1.000 hoje valem R$ 7.296, o que significa que o seu dinheiro ainda teria aumentado cerca de 5,5 vezes apenas por meio do investimento. Isso ressalta a importância de investir e fazer o seu dinheiro crescer, para não deixar dinheiro na mesa. E saiba que o Ibovespa inclui empresas que não são necessariamente as melhores. Então, escolhendo as empresas certas, você pode até superar essa média de 13% ao ano. E acredite, investir não é tão complicado, especialmente quando se sabe onde investir. Em que devo investir? Uma maneira mais simples e menos arriscada de começar a investir é através da renda fixa. Existem várias opções, como CDBs, debêntures, LCIs, LCAs, entre outros, mas minha preferência vai para os títulos do Tesouro Direto. Os títulos do Tesouro Direto são uma forma segura de investir dinheiro. Basicamente, você empresta seu dinheiro diretamente ao governo federal e, em troca, recebe uma taxa de retorno definida no momento da compra do título. Quando você entra no site do Tesouro Direto, você verá diferentes tipos de títulos, como Tesouro Prefixado 2026, Tesouro Selic 2029, Tesouro IPCA+ 2035, Tesouro IPCA+ 2045 e outros, o que pode confundir iniciantes devido às muitas opções disponíveis. Aqui está uma regra simples que eu sigo ao escolher títulos. Eu só compro dois tipos, Tesouro Selic e Tesouro IPCA+. Para o Tesouro Selic, escolho o título de acordo com o prazo em que precisarei do dinheiro. Se eu precisar dele próximo de 2026, compro o Tesouro Selic 2026. Se for perto de 2029, compro o Tesouro Selic 2029. Você entendeu a ideia? Quanto ao Tesouro IPCA+, aplico meu dinheiro que não tem prazo definido para ser usado. Então opto pelo título com vencimento mais distante, que atualmente é o Tesouro IPCA 2045. Por que o mais distante? Porque toda vez que você resgata, você é tributado. E toda vez que você faz isso, você diminui o seu montante principal para ações dos juros compostos. Logo, seu rendimento será menor. Quanto aos outros tipos de títulos, como Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA+, com juros semestrais, Tesouro Renda+, e Tesouro Educa, simplesmente eu ignoro, a não ser que você queira correr mais riscos ou dar parte do seu dinheiro para o sistema. Renda variável. Agora que você já experimentou a renda fixa, é hora de explorar o mundo da renda variável, onde o seu dinheiro pode crescer de forma ainda mais significativa. No mercado, há várias opções para investir na renda variável, como fundos multimercados, fundos de índices, fundos de ações, ETFs, PDRs, fundos de investimentos imobiliários e ações, entre outras. Mas vamos focar especificamente em fundos de investimentos imobiliários e ações, pois consideramos que são as opções mais vantajosas e as demais não valem a pena. Fundos de investimentos imobiliários.
Os fundos de investimentos imobiliários são veículos de investimentos formados por grupos de investidores que reúnem os seus recursos financeiros. Esses recursos são direcionados para aquisições ou desenvolvimento de propriedades imobiliárias, que podem construir uma ou várias unidades. Após a aquisição ou construção, essas propriedades geralmente são alugadas para terceiros, como empresas. Os investimentos provenientes dos aluguéis são distribuídos entre os investidores com base na proporção de suas participações no fundo. O valor total investido, que foi usado para adquirir os imóveis, se transforma em patrimônio e é dividido em cotas pertencentes aos investidores. Quanto mais recursos o investidor contribui, maior será sua participação no fundo, o que significa que terá mais cotas e, consequentemente, um maior retorno de aluguel. Você pode estar se perguntando como fazer parte de um fundo imobiliário. A maneira mais simples é adquirir cotas do fundo na Bolsa de Valores. Existem diversos fundos imobiliários disponíveis, como o KNCR11, HGLG11, KRNI11 e muitos outros. É importante analisar qual deles você vai comprar as cotas. Para iniciantes, é aconselhável começar pelos fundos mais antigos e maiores, que tenham um histórico consistente de distribuição de renda. Como exemplo, podemos citar o HGLG11, que é o quarto maior fundo, com um patrimônio de 5,2 bilhões de reais. Ele foi formado em 2010 e possui um portfólio de 21 imóveis localizados em 6 estados do Brasil. Isso significa que, ao investir nesse fundo, você se torna cotista de 21 imóveis. Além disso, é importante destacar que o HGLG11 distribuiu renda mensalmente desde 2016. Portanto, esses são os principais pontos que você deve considerar ao avaliar um fundo imobiliário. Existem outros indicadores que podem ser analisados, mas não é possível abordar todos eles aqui para não tornar esse vídeo muito longo. Ações. Agora é hora de explorarmos o mundo das ações. Se você ainda não entende como elas funcionam, não se preocupe. Estou aqui para explicar de forma simples e clara para que você compreenda tudo. As ações são os ativos mais conhecidos e podem proporcionar um enorme potencial de lucro para quem sabe investir nelas. Mas afinal, o que são ações? Elas representam uma parcela de propriedade em uma empresa. Em outras palavras, quando você compra uma ação, torna-se um pequeno sócio dessa empresa. É como se você adquirisse um tijolo de uma casa e, dessa forma, tivesse direitos sobre ele, sendo dono de uma pequena parte da casa. Agora você pode estar se perguntando por que alguém gostaria de ser dono de um tijolo? Calma, eu já explico. Primeiro, é importante compreender que, ao comprar ações, você se torna um acionista da empresa. Se você detém muitas ações, ou seja, uma grande fatia da empresa, também pode ter o direito de voto em decisões importantes tomadas pela empresa. Agora, como você ganha dinheiro com ações? Existem duas maneiras principais de obter lucro com ações. A primeira, e a mais comum, é através do ganho de capital. Isso significa que você compra uma ação por um preço e espera que o seu valor aumente para vendê-la a um preço mais alto. Por exemplo, você adquire uma ação por R$ 5,00 e a vende por R$ 7,00, obtendo um lucro de R$ 2,00 por cada ação. Mas será que os preços das ações só sobem? Não, eles oscilam, e é exatamente isso que os gráficos mostram. Os preços podem subir e descer dependendo da oferta e demanda do mercado. Se uma ação estiver uma alta demanda, seu preço será mais elevado. Portanto, se você acredita que uma ação terá uma maior demanda no futuro, pode comprá-la, pois seu valor aumentará, possibilitando que você a venda por um preço mais alto. É importante destacar que, ao tentar lucrar com ações, prevendo que os preços subirão, é necessário tomar cuidado. Caso as suas previsões estejam erradas e o preço caia, você pode acabar perdendo dinheiro. Muitas pessoas consideram isso uma questão de sorte, mas, na realidade, com o conhecimento certo e uma avaliação criteriosa das empresas nas quais você investe, suas chances de obter lucro são significativas na maioria das vezes. A história mostra que, se a empresa aumenta seus lucros ao longo dos anos, o preço da ação dela acompanha subindo também. Por isso, é importante escolher as boas empresas. A segunda maneira de ganhar dinheiro com ações é por meio dos dividendos. Os dividendos são lucros distribuídos pelas empresas aos acionistas, geralmente, anualmente, trimestralmente
ou mensalmente. O valor que você recebe em dividendos corresponde à sua participação na empresa. Voltando ao exemplo do tijolo. Se você comprar um tijolo de uma casa que possui 100 tijolos, você receberá 1% dos lucros gerados por essa casa. Existem várias ações de empresas consolidadas, como Itaú, Vale, Bradesco, Petrobras, Ambev e muitas outras, como você pode ver. Agora a questão é, quais ações escolher? Para iniciantes e até mesmo os investidores mais experientes que desejam evitar estresse e perdas financeiras, é recomendável escolher empresas consolidadas que tenham apresentado lucros consistentes por pelo menos 8 anos consecutivos e que tenham o número 3 no final de seu ticker, o mesmo que código. Por exemplo, ao analisar o histórico de lucros da WEG, com o ticker WEG3, podemos observar que desde 2008, ou seja, ao longo de 15 anos, a empresa registrou lucros todos os anos. Isso a torna uma excelente opção para se tornar acionista. Agora vamos dar uma olhada em um exemplo oposto, como a Gol Linhas Aéreas. Desde 2008, a empresa obteve um lucro apenas em 2009, 2010 e 2016, tendo prejuízos nos demais anos. Se você deseja enriquecer por meio de ações, empresas desse tipo não são as ideais para se tornar acionista. Existem diversos indicadores como PL, P sobre VP, Dividend Yield e outros que alguns analistas e influenciadores de redes sociais costumam usar. Mas é aconselhável não se ater a esses indicadores. Simplifique seus investimentos e concentre-se em empresas sólidas, com um histórico consistente de lucro e, assim, aumente suas chances de sucesso nos investimentos em ações, já que você é sócio delas e receberá sua parte de lucro. Se você chegou até aqui, comente parte 2 para assistir o final deste vídeo, com todas as dicas de como investir em 2025.